Essa aqui é uma tradução em português da gramática que está em inglês, e aqui é uma adaptação da gramática que está em inglês, né? Em termos de publicações de obras relacionadas ao estudo do Novo Testamento, podemos dizer que o espanhol ele é muito superior ao português. Isso é uma tese que eu defendo. Nunca fiz essa pesquisa assim exaustiva para esgotar o assunto, mas pelas buscas que eu já fiz, pelas obras que eu já pesquisei, eu já encontrei muita coisa em espanhol. Então você encontra muita coisa em espanhol e às vezes você vai procurar em português alguma coisa você não encontra, né? Isso aí é muito comum. Quando você olha as línguas mais faladas do mundo, né? Então qualquer tipo de pesquisa que você fizer em relação às línguas mais faladas do mundo, geralmente o inglês vai estar lá no topo, né? Em algumas pesquisas aparecendo ali com 1,5 bilhão de pessoas no mundo que falam inglês, né? Direto ou indiretamente no sentido nativo ou não, né? E então o que acontece? Quando você vai publicar alguma coisa em inglês, que você tem até brasileiros, né, eruditos aí do grego que, em vez de publicar suas obras em português, publicaram em inglês. Então, quando você pega aí, suponhamos que você tenha realmente ali um pouco mais de 1 bilhão de falantes no inglês. A chance de você, digamos, como diz na internet, viralizar uma obra no inglês e de impactar um número maior de pessoas, é uma chance absurda. Aí, quando você olha esse ranking das 10 línguas mais faladas do mundo, você encontra ali o espanhol, né, em segundo lugar, não em segundo lugar em todas as línguas, mas em relação inglês, espanhol e português, né? Então, um pouco mais abaixo, às vezes na quarta posição, às vezes na quinta, na segunda, depende, enfim. Você encontra o espanhol, né? Então, o espanhol tem uma quantidade boa de pessoas, porém a quantidade de falantes do espanhol, ela é inferior, né, à questão do inglês, né, ali pela metade, né, ou seja, 50 ou 100% ali, um pouco mais, né, o espanhol, o inglês está em relação ao espanhol, né, o dobro dos falantes do espanhol. E quando você vai para o português também ele é inferior ao espanhol em número de falantes, né. Então, e geralmente o dobro, né, esse tipo de coisa assim, essa inferioridade ela chega a cair pela a metade, tipo se o espanhol tem 260 milhões, aliás, se o português tem 260 milhões, o espanhol tem quase 600 milhões e o inglês tem um pouco mais de um bi, né? Então você tem aí uma diferença muito grande. Então quando você vai publicar obras, e nesse vídeo eu vou estar explicando aqui sobre essa questão, né, mostrando 2 livros aqui, o espanhol ele tem muito mais livros. Eu nunca fiz essa pesquisa para fechar tudo do espanhol em todas as áreas, exegese, tem mais livro em português e espanhol. Mas assim, as pesquisas que eu já fiz, olha aqui nessa parte aqui, eu sou relativamente bom, né? Eu tenho mais de 4 anos em pesquisa sobre ferramenta do Novo Testamento. Então, como eu sempre digo, é muito difícil você me apresentar um site que eu diga assim, eu nunca vi. Pode ser que tenha, né? Ou assim um aplicativo, alguma coisa que eu diga, eu não sei, não estou sabendo. É difícil, né? Pode acontecer. Porque eu tenho pelo menos 4 anos de pesquisa específica nesses recursos, né? O que dá uma faculdade, às vezes dá um mestrado, dá um doutorado nessa questão. Então, o que acontece? No espanhol você tem mais obras, muito mais obras do que no próprio português. Quando você pega, por exemplo, aquele livro de variantes textuais do Almanso, né, acho que é isso, ele que é do Medic, né, o do Medic está traduzido para o espanhol. Aqui eles já fizeram uma adaptação, né, e colocaram aquele lá, trouxeram com as variações ali. Claro que em português, aquele livro ele é até maior do que o outro, assim, ele tem mais comentário, mais não sei se mais variante, mas pelo menos mais comentário. Faz dia que eu li essa informação, né? Mas ele é um pouco diferenciado, mais do que outro. Mas enfim, a obra original ela foi mandada para o espanhol, né? E aí você tem várias obras que quando você pesquisa, elas estão em espanhol, né? Obras interessantes da gramática grega, do estudo do grego em geral. Aí nós temos, por exemplo, aqui o Wallace, né? Quem chegou até aqui, né? Quem não chegou até aqui, né? Vai ver aqui, ó. O Wallace nós temos essa obra aqui que não, em português não temos nada, com exceção das obras aí, assim, em português não tem nada, então é basicamente isso, porque você tem autores brasileiros que publicaram, fizeram boas publicações, né, de obras, assim, excepcionais, algo inovador e tal, mas essas pessoas publicaram em inglês, então eu não vou contar agora, como foi o caso do Rock, né, o Dr. Rock fez publicações em inglês de um livro onde ele trata a questão de uso de uns particípios lá, né.
Eu até falei sobre isso no canal aqui também. E é alguma coisa que talvez você que seja do grego e você já conheça, quem não é muito do grego, mas fica aí com essa informação. O Rock é aquele tradutor que quando o Daniel Wallace veio aqui no Brasil, você tem um tradutor ali aparecendo, né, traduzindo as falas do Wallace ali lá em 2010, 2016, eu não lembro mais quando que o Wallace veio aqui no Brasil. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar um tradutor lá, aquilo ali é o chamado Dr. Rock, que é um dos maiores especialistas hoje em grego do Brasil, né? Ele com certeza um dos eruditos que você tem. E você tem outros grandes eruditos também aqui do Brasil. E o que acontece? O que nós temos em português, essa é a melhor obra de sintaxe, essas questões aí avançadas, né? Enquanto que e eu vou estar comparando com outra obra aqui também, né, já. E enquanto que um estudante inicial de grego, ele vai entender, o nominativo, esse aqui é o caso do sujeito, tá? Beleza, só isso. Então, quando você avança mais nessas questões, você começa a perceber, mas isso aqui também pode ser outra coisa, pode ser um predicativo, um predicado, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? E que tipo de sujeitos que seria aqui, ou que tipo de nominativo que você tem aqui? Você tem vários. Aí você começa com essa brincadeira, né? Ou seja, existe vida após a gramática básica. Aí quando você vai pro espanhol, né? O espanhol tem uma obra também do Wallace aqui, ó. Que nós temos em português, a melhor obra que nós temos agora em português. Pode ser que ele lance aí aí a qualquer momento, mas gramática não temos. Nada melhor na gramática tradicional do que isso aqui, não tem. E esse livro não é para iniciante, não é para você que não sabe grego comprar e eu vou estudar grego aqui. Não aprende, esqueça, tá? Isso é só enrolação. E aí em espanhol nós temos essa obra aqui. O que eu quero mostrar o detalhe dessa obra aqui é o seguinte. Eu não sei ler espanhol, né? Estudei na capital do Paraguai por 2 anos, em períodos mais de férias. Mas eu não sei ler espanhol. Eu vou apenas gaguejar aqui espanhol para você entender um pouquinho dessa questão. Essa obra é um Daniel Wallace, né? Que seria a gramática do Daniel Wallace, e que nós temos essa obra do Daniel Wallace e Daniel Steff, né? Daniel Steff, um grande erudito do grego aí, conheço já há muito tempo, né? Um grande erudito. E aí ele vai comentar aqui no prefácio, né? Nessa parte do prefácio, ele vai comentar aqui, eu vou gaguejar aqui em espanhol, né? Algumas palavras dá para entender. Ele vai dizer basicamente assim: en mi trabajo he contado mucho con la colaboración de Daniel Wallace para conseguir uma adaptação fiel de seu livro original. Ou seja, em meu trabalho, ou seja, em meu trabalho, ele contou com a colaboração do Daniel Wallace para fazer algumas adaptações dessa obra, né? Ou seja, em português nós temos a obra relativamente traduzida, né? Claro, quando traduz você passa os exemplos para o português, o que ele fala em inglês você coloca para o português, beleza, é normal disso aqui, é uma tradução. Mas aqui ele fala que ele traduziu essa obra não foi com uma tradução, ele preferiu fazer uma adaptação para o espanhol. Ele pegou a autorização, fez exatamente com Wallace essa adaptação para o espanhol para atender muito melhor a demanda do povo, né, da língua a qual ele pertence, né. Então ele vai dizer aqui, pero este livro, né, não é uma tradução, mas uma adaptação em castelhano. La obra inclui muitas discussões acerca da gramática espanhola que, por supuesto, não estão na obra de Daniel Wallace, Dr. Daniel Wallace. Como uma adaptação, era necessário cambiar, né, trocar muitas mas para o contexto de los conceitos em estudos latino-americanos, ou seja, trocar vários conceitos, trocar várias ideias, exemplo, colocar tudo numa pegada mais de um contexto latino-americano, né? Los que preferem uma tradução literal têm que volver ao livro em inglês, pero nós outros preferimos uma obra contextualizada em lugar de uma simples repetição de um livro útil em outro contexto, né? Então, em vez de traduzir direto do inglês, fazer uma tradução do inglês ou do latim, ele preferiu fazer uma adaptação dessa obra para o contexto do espanhol. E ele diz, olha, se você quer pegar exatamente o original, recorra aqui à gramática do Wallace sozinho, que essa aqui é uma adaptação para a língua espanhola, para o
contexto latino, né, americano, e não do norte da América, né, mas do sul. E aí essa parte ela é interessante, né, que preferiu, né, houve uma preferência. Los que preferem uma tradução literal têm que envolver a livro em espanhol, né, aliás, em inglês. Pero nós outros, né, mas nós outros preferimos uma obra mais contextualizada em lugar de uma simples repetição de um livro que ele vale em outro contexto, né, de outro contexto. Por essa razão, el produto final é a responsabilidade de seu servidor, né? Ou seja, isso aqui é da minha responsabilidade, esse produto final, né? E aqui nós temos ainda mais aqui temos aqui outra informação, né? Que vai exatamente pegar aqui. Outra vantagem desse livro é que não se trata de uma tradução de um livro direcionalmente do inglês ou el espanhol, ou latim, no caso de inglês ou latim. Esse volume é uma livre adaptação del mejor livro de referência de categorias sintáticas griegas. Nós tomamos muita liberdade, tomaram muita liberdade para incluir, né, para incluir explicações da relação entre a sintaxe grega e a sintaxe espanhola, ou seja, estabelecer muito mais essa relação do que apareceria numa tradução, né? Estabelecer muito mais essa relação entre como que funciona a sintaxe no inglês, né? No texto grego, e também como acontece no espanhol, tentando fazer essa adaptação um pouco mais direta do que se você fosse fazer uma tradução, né? Então, basicamente é isso, né? Acho que ele coloca... E aqui ele vai dar um apanhado também das obras que existem em espanhol, né? Ele vai falar das publicações que existiam até essa publicação. Ele vai dizer que em espanhol nós tivemos... ele vai dar várias publicações aqui, mas assim, nada tão bom quanto esta obra do Wallace também. Mesma coisa como acontece no Brasil. A diferença aqui é que eles tiveram esse cuidado, tiveram às vezes até essa autorização do Wallace, né? Tiveram esse peso para vamos adaptar aqui, exatamente, produzir uma obra mais voltada para o nosso contexto que latino-americano, né? Isso é um ponto extremamente importante que você encontra nesta obra em espanhol. E eu já até falei dessa obra aqui em espanhol, e aí ela tem aqui algumas questões, deixa eu ver, em relação a... Ela segue mais ou menos a mesma estrutura do Wallace, mas com algumas adaptações nesse sentido, né? Então, se você já tem a obra do Wallace, você não é um estudioso de grego e tal, não há necessidade de você ter essa obra. Essa obra ela é mais uma obra adaptada, né? E aí tem toda essa pegada. Então, os exercícios estão adaptados, os conteúdos aqui um pouco mais adaptados aqui. É isso. Espero que tenham gostado. Comenta aí se você já conhecia esta gramática do Daniel Steve, né? Que é exatamente uma adaptação dessa gramática do Wallace, não uma tradução. Então, temos aqui exatamente essa parte. Essa aqui é uma tradução em português da gramática que está em inglês, e aqui é uma adaptação da gramática que está em inglês, né? Adaptar exatamente para o contexto em espanhol, e é isso aí.